Eu sou Larissa Telete, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje nós falaremos sobre a parte inicial dos métodos de raciocínio lógico. Se vocês se lembrarem, lá na aula de parágrafo de desenvolvimento, eu falei que nós podemos usar várias estratégias argumentativas como forma de escrever essa parte do texto. Uma delas é pelos métodos de raciocínio. Mas o que seria isso? Eles começaram a ser estudados, todos os dois que estão aqui no quadro, dedução e indução, por Aristóteles, numa vertente que se diz que para você conseguir convencer o outro, é preciso ir guiando para que ele chegue sozinho a determinadas conclusões. Então é justamente nesse viés que vão se estruturar os dois grandes métodos de raciocínio lógico. E nós teremos um outro vídeo falando sobre um outro método e por que dele ser criado. Mas vamos lá, gente. De que forma isso aqui se estabelece? Nós vamos ter duas formas de criar ideias gerais, de criar premissas, visões, e elas vão sendo trabalhadas de algum modo a chegar a uma conclusão, que é o meu grande objetivo. Por vezes, essa conclusão não estará necessariamente escrita, por exemplo, em uma redação, mas a ideia é que ela fique logicamente subentendida, ou seja, que a pessoa que ler o meu texto entenda de fato o que eu quero falar já com aquilo ali, para também não ficar repetitivo. Quais são, então, os dois grandes métodos estudados por Aristóteles? O primeiro deles é a dedução. O que seria o método dedutivo? É aquele que parte de uma premissa maior, que ela é chamada de premissa geral, e a partir disso existe uma particularização. Ou seja, eu vejo um caso geral que existe na nossa sociedade. Desse caso geral, eu pego algum fato concreto e depois de particularizá-lo, eu chego a uma conclusão. Queridos, isso aqui se estabelece por meio de um método silogístico. O que é o silogismo? É a estruturação em duas premissas e uma conclusão feita pelo método dedutivo. O Aristóteles vai fazer isso tendo em vista duas grandes premissas. A primeira deles é: todo homem é mortal. Ou seja, por que ela é uma premissa geral? Eu já observo aí pela ideia do todo homem, ou seja, eu estou falando de um grande grupo, certo? E é uma verdade incontestável. Todo homem é mortal. E aí eu começo o que agora? A particularizar. Ele diz: ora, Sócrates é homem. Ou seja, Sócrates é um elemento pertencente ao grupo dos homens. Houve, então, uma especificação. E qual é a conclusão que se chega? Se Sócrates é homem e todo homem é mortal, logo, Sócrates é mortal, certo? Queridos, a grande visão do sistema dedutivo estudado é justamente para você conseguir pegar um caso concreto, normalmente vai ser estabelecido por verdades universais, e a partir disso você particulariza, você observa fatos, e se esses fatos forem condizentes, nós conseguimos chegar a uma conclusão. Mas como que isso se estabelece agora, não apenas lá no âmbito da filosofia, mas na própria escritura de uma redação? Vocês precisam observar os argumentos selecionados. Imaginemos que eu fale o seguinte: olha só, o conhecimento é capaz de mudar o mundo. Qual é a grande questão que eu quero tematizar aqui? Que apenas com conhecimento, com saber, com as formações, por exemplo, de pensamento crítico, é que eu consigo, de fato, modificar uma sociedade. Tentar, por exemplo, uma ascensão social, ter uma sociedade mais justa, igualitária. E aí essa vai ser a minha premissa maior. Conhecimento é algo muito amplo e eu posso obter isso por vários meios, por diferentes meios. Então, conhecimento é capaz de mudar o mundo. A leitura é uma forma de conhecimento. Ou seja, pensem aqui como na matemática mesmo. Eu tenho um grupo grande, que é o grupo do conhecimento. Dentro do grupo conhecimento, eu tenho um elemento que se chama leitura, mas eu tenho vários outros elementos. Por exemplo, eu posso pensar nos noticiários, eu posso pensar nas experiências vividas dia a dia pelas pessoas. São também formas dessa obtenção de saber, certo? Mas o que eu quis fazer aqui é o quê? Agora focar na leitura, porque a que conclusão eu pretendo chegar? Se o conhecimento é capaz de mudar o mundo e a leitura é uma forma de conhecimento, então eu sei que a leitura é uma forma de mudar o mundo. É na conclusão que se aloja a grande crítica argumentativa, ou seja, é aqui que eu vou permear de fato todo o meu parágrafo de desenvolvimento em termos de nível de problematização. O que eu tento aqui demonstrar é a relevância do papel social dessa atividade, ou seja, eu não estou falando aqui, provavelmente, no meu parágrafo, da leitura enquanto decodificação de palavras. Eu quero falar de um processo de letramento, de um processo de leitura que permite conhecimentos, aprendizados, reflexões, e por meio dessa formação intelectual é que os
indivíduos vão estar propensos a modificar suas realidades, certo? Então fiquem sempre atentos a isso. Aqui eu estruturei premissa por premissa, mas obviamente elas precisam estar alojadas em um parágrafo, com todos os mecanismos de coesão, de problematização suficientes para você conseguir de fato fundamentar argumentativamente seu texto. Agora vejamos, se a dedução parte do geral para particular, eu também posso tentar ter o inverso. O que seria isso? Então agora eu não vou mais observar verdades universais, coisas que estão cristalizadas. O que eu quero é observar fatos concretos, cada um de cada forma como estão acontecendo. E se esses fatos concretos se repercutirem em vários elementos, talvez seja aí cabível uma generalização. Mas cuidado, porque a indução ela é muito suscetível de erros. Ou seja, normalmente as pessoas tornam determinados pensamentos, determinadas convicções verdadeiras, mas que talvez elas não se perfaçam em todos os experimentos, certo? Justamente porque para generalizar, eu vou precisar sempre levar em consideração tudo que está acontecendo na minha sociedade. Mas como que seria isso, queridos? A indução e a dedução, elas parecem mesmo relações inversas. No método indutivo, eu começaria por algo mais particularizado, ou seja, nós já vimos que conhecimento é um conjunto grande. Dentro dele, nós temos o elemento que se chama leitura, certo? E aqui agora eu vou inverter. Então, a leitura é uma forma de mudar o mundo, certo? E aí, essa leitura, ela conta com o quê? O que seria essa leitura? Depois eu digo, a leitura é uma forma de conhecimento. Aqui eu generalizei. Conhecimento é algo muito mais amplo. Lembrando que leitura é uma das tantas formas, certo? Eu posso ter essa obtenção de saber por diversos outros meios. E aí, qual é a minha conclusão? Que é justamente o foco da problemática. O conhecimento é uma forma de mudar o mundo. Queridos, o que eu tentei demonstrar para vocês aqui, de formas diferenciadas, eles parecem ser métodos muito parecidos, de fato. Mas a grande questão é justamente na conclusão. As premissas, de um modo geral, elas vão estar em inversão e elas serão de fato parecidas. Mas a minha problemática, a minha problematização, ela vai ter a ver com esse elemento final. Enquanto aqui eu foco na leitura e eu vou falar sobre todas as vantagens de um mundo letrado, em que as pessoas se preocupem de fato com essa obtenção específica de conhecimento, aqui eu falo sobre os saberes, de um modo geral. Ou seja, é importante sempre nós fundamentarmos as nossas opiniões, nossas técnicas, nossas formas de pensar, de agir e de lidar com o mundo, certo? Então aqui existe um foco específico, aqui não. O meu foco é de fato na generalização, nas obtenções de saber. Com o que vocês precisam ter cuidado apenas, queridos? Os métodos, eles vão de fato auxiliar na construção do texto. Há muitas pessoas que ficam com um pouco de medo do que vem antes, que vem depois, que seria um tópico frasal, como que eu estabeleço relações dentro de um parágrafo e acabam se perdendo. Isso, de fato, ajudaria nessa estruturação do texto. Mas o problema é o seguinte, para não se tornar algo repetitivo. Se vocês observarem, quando nós estabelecemos o método silogístico, que é esse aqui de fato, de subdivisão das premissas, aqui acaba acontecendo uma repetição, porque eu vou estabelecendo as relações, certo? Então, conhecimento aqui, conhecimento ali, literatura, leitura. Eu vou estabelecendo essas relações justamente para conseguir chegar a uma conclusão. O mais interessante é que em um parágrafo de desenvolvimento, isso aqui esteja arquitetado com outras técnicas, que esteja de fato agrupado em um grande parágrafo e que, de fato, essa conclusão ela seja possível de se chegar, mas que ela não esteja ali claramente dita, para evitar de fato essas repetições. Além disso, nos parágrafos, eu posso colocar mais de uma premissa. Não precisa ser só uma premissa geral, não precisa ser só uma particular. Normalmente, nós vamos ter uma premissa só geral, mas as particulares, elas vão se esmiuçando em mais tempos. Então, fiquem atentos, não precisa ser só uma de cada, mas normalmente faz mais sentido que seja uma premissa geral, justamente pela ideia de universalidade, certo? E que as particulares, elas não são formas de comprovar essa premissa geral, então, normalmente elas vão aparecer em maiores números. Agora, cuidado para isso não fundamentar a ideia de que se fala sobre muitas coisas, porque quem fala sobre muita coisa em um parágrafo de 6, 7 linhas, provavelmente vai se perder em termos de argumentação, de problematização. Espero que vocês tenham gostado. Se restarem dúvidas, não deixem de me procurar pelas redes sociais. Abraços, queridos, e até a próxima!